o que são crenças limitantes e de onde elas vêm. E aí, Haney, tudo bem? Fique até o final do vídeo que você vai, de repente, ter muita clareza aí. O que é crença limitante? As pessoas me perguntam muito isso, não é? Tá bom, Orani, você fala muito sobre isso. Crença limitante, limitações, verdades absolutas e tudo mais. Mas o que é isso? Não é? Da onde vem? O que isso impacta na minha vida? O que isso ou transforma, ou limita, ou bloqueia a minha vida? Em primeiro lugar, entenda que autoconhecimento é tudo. Não existe a possibilidade de você mudar a sua vida, você transformar a sua realidade sem clareza, não é? Então, tem como você ser professor sem estudar? Tem como você ser médico sem fazer a faculdade? Tem como você descobrir o problema de saúde que você tem sem fazer os exames? Tem como você ir lá fazer um procedimento estético se você não praticar, se você não entender, se você não estudar a parte técnica e você exercitar? Tem como você dirigir sem você lá exercitar lá a aula a aula prática, fazer a teórica, não é? No primeiro dia que você tira a carteira de habilitação, você já dirige perfeitamente. A não ser que antes você já dirigia, né? Como antigamente as pessoas dirigiam desde de muito novinho. E quando ia tirar a carteira de motorista era só para oficializar. Mas inicialmente ninguém sabe de pronto. Tem que praticar, não é? Eu tirei carteira de habilitação com 40 anos de idade. E foi aquele medo, aquela coisa, trazia no meu histórico familiar, né? Mulheres que não dirigiam, que não tinham carro. Então foi uma quebra de padrão muito forte. Mas vamos lá, o que é crença limitante? Crença, é o que você acredita sobre uma coisa. Então, o que você acredita sobre relacionamento? O que você acredita sobre dinheiro? O que você acredita sobre trabalho? Sobre verdade? Sobre honestidade? Sobre felicidade? Sobre estudo? Sobre dinheiro? Sobre amor? Sobre religião? Sobre família? Quais são as verdades para você sobre essas coisas, sobre esses temas e sobre muitos mais temas? Essa verdade absoluta que você tem sobre uma coisa são suas crenças, é o que você acredita, é o que o seu cérebro acredita, é o que a sua mente, a sua consciência acredita. E tudo aquilo que você acredita cria a sua realidade. A realidade que você vive hoje é a realidade que a sua consciência acredita. E ela foi sendo construída dia a dia através do que você pensa e do que você quer, de que você sente. Então, crença. Crença é a minha verdade, aquilo que eu acredito sobre aquela determinada coisa. Então, quando você vê o carnaval passando na TV, o que você pensa sobre o carnaval? Você gosta? Você gosta de samba? Quando você vê aquelas coisas lá, você aprecia ou não? Ou você abomina? É a sua verdade, é o que você acredita sobre aquilo. Quando você vê um casal brigando e se separando, o que você acredita sobre isso? O que você pensa? Você pensa que as pessoas são determinada pessoa é culpada, que eles não conseguiram dar conta, ou que tem que terminar mesmo, ou que o casamento tem que ser para sempre? Qual que é a sua verdade absoluta sobre isso? É a sua crença, é o que você acredita sobre aquele determinado assunto. Então, o que é mais lindo, o que é mais maravilhoso é que você pode mudar essa verdade, você pode mudar essa crença, se essa crença limita a sua vida. Então eu tinha crença de rejeição, eu tinha crença de incapacidade, eu tinha crença de desvalorização, eu tinha crença de não me achar digna, eu tinha crença do medo de dizer não, de falta de autoestima, de amor próprio, eu tinha um monte de crenças. Só que essas crenças me ajudavam? Não, essas crenças limitavam a minha vida. Eu tinha crença de escassez, eu tinha crença de que mulher não sabe lidar com dinheiro, tinha um monte de crenças. A figura masculina para mim tinha uma determinada verdade, que eu atraía pessoas daquele perfil, que eu acreditava. E tudo está aqui, ó, como eu sempre mostro, enraizado no seu inconsciente, no seu subconsciente, dos registros que você teve lá atrás na primeira infância, que a gente falou no vídeo anterior. Então, crenças. Aurani, como eu faço para descobrir as minhas crenças? Existem muitas formas. Uma delas é procurar uma terapia, né? Porque a terapia, ó, ainda mais a terapia que eu trabalho, você descobre, ó, daqui para ali,
quais são as suas crenças limitantes e como fazer, né, para ressignificá-las. Então vamos lá. Uma forma, né, eu sempre trago esse exemplo porque é um dos maiores. Uma forma que, vamos dizer assim, que os mecanismos que Deus criou para comandar a nossa vida são leis, né? Então, todo esse universo, para ele funcionar, a natureza, a cadeia alimentar, as coisas fluírem, existem mecanismos que Deus criou para reger essas coisas. Então, na nossa realidade, uma forma, né, para você detectar a sua crença limitante é através dos relacionamentos. Então, assim, as pessoas que você mais convive no seu trabalho, na sua casa, familiar, às vezes é filho, às vezes é marido, às vezes é pai e mãe, às vezes é sócio, às vezes é amigo, às vezes é pessoas que você se relaciona como fornecedora aí da sua empresa. Tudo dentro desse monte de relacionamentos que você tem. O comportamento das pessoas que te incomoda, que te chateia, que te irrita, que te magoa, é sobre as suas crenças. Né? Então, digamos assim, eu tinha uma crença de rejeição. Então, o que eu atraía para a minha vida? Pessoas que duvidavam de mim, pessoas que não valorizavam a minha dedicação, pessoas que colocavam à prova e duvidavam de se eu dava conta ou não enxergava, né, a minha dedicação, a minha capacidade. Digamos que você tem uma crença de escassez, então você sente que luta, batalha, e sua vida não prospera. Ou o dinheiro vem do mesmo jeito que ele vem, ele já some. Aquele dia você ganhou um dinheiro, você ficou muito feliz, aí a geladeira estragou, aí o celular caiu na água, o seu chuveiro queimou, sabe? Então, assim, a sua realidade é permeada pelas suas crenças possibilitadoras e limitadoras. Então, se você não descobrir o que está enraizado lá no seu inconsciente, não tem como você mudar a sua realidade. Em primeiro lugar, eu preciso ter clareza. Quando eu tive clareza que essas eram as minhas crenças limitantes e da onde elas vieram e por que eu tinha elas, então eu passei a ter clareza e eu usei um exercício, uma técnica para ressignificar. Então, é muito importante, é um dos fatores mais importantes do exercício do autoconhecimento, você descobrir as suas crenças limitantes, o que limita a sua vida. Quais são as verdades que estão enraizadas lá no seu inconsciente que determinam a sua realidade, os seus resultados, aquilo que você almeja. Então, olhar para isso e ter clareza, claro que gasta tempo, exige dedicação, existe autoobservação. Porque a partir de agora, o que eu digo para você? Você vai passar a observar o que me incomoda no meu dia a dia, no comportamento das pessoas. É gente autoritária? É gente desonesta? É gente mentirosa? É gente que não valoriza o outro? É pessoas que não amam? Pessoas que são infiéis? Porque tudo isso não está certo, né? Uma pessoa infiel, uma pessoa que não é leal, não é honesta, é lógico que está errado. Mas isso não me chateia, isso não me incomoda, apenas eu observo e percebo, né? Isso aqui não está correto, mas eu sigo a minha vida. Mas quando é aquela coisa que você fala assim, nossa, eu não aguento ver tal coisa, como isso me chateia, como isso me incomoda, como isso me irrita. Lá no meu trabalho, lá na CLT, eu tinha pessoas que às vezes ficavam me cobrando uma coisa que eu já fiz bem feito e tal, mas eu ficava muito pé da vida porque eu sentia assim, nossa, essa pessoa está duvidando da minha capacidade, nossa, essa pessoa não está percebendo a dedicação que eu tive para fazer isso aqui. Mas a pessoa só estava fazendo uma observação. No conceito dela, ela só estava, ao invés de eu sentir isso, ela estava me ajudando. Então, suas crenças limitantes, faça uma lista do que te incomoda no comportamento das pessoas. O que as pessoas fazem, mais convivem com você no dia a dia, fazem que te irrita profundamente, te incomoda profundamente, às vezes te magoa muito. Essas informações é sobre você, é sobre quem é você, é sobre o mecanismo que está ali, conduzindo o seu inconsciente, né? E
fazendo você atrair para a sua realidade muitas vezes as coisas que você não deseja. Então, olhe para isso, observe quais são os comportamentos das pessoas que mais me incomodam. Isso é sobre você, é sobre a sua crença. Então, por exemplo, eu me incomodo muito quando uma pessoa, eu faço muito por ela e ela não faz por mim aquilo que eu faço por ela. Quando você se depara com uma situação assim, o que você sente? Aí você se pergunta, o que eu sinto perante essa situação? Qual o significado dessa situação para mim? O que eu enxergo nisso? Qual é a minha parte que ainda ressoa com isso, que ainda se identifica com isso? Aí você vai lá e vai anotar. Que pode ser desvalorização, que pode ser baixa autoestima, que pode ser rejeição, porque você faz tudo pelo outro e não é recíproco. Não é? Então existe uma crença limitante sua que ressoa através do seu inconsciente, alimenta o seu campo emocional, o seu campo vibracional. Você emana isso para o universo e é devolvido para você circunstâncias, acontecimentos, experiências na mesma frequência. Ou seja, vai falta de valorização? Volta falta de valorização. Vai sentimento do medo de rejeição? Vai voltar circunstâncias de rejeição. Vai sentimentos de baixa autoestima? Vai voltar experiências em que você não se sente valorizado. Entendeu? Vai lá e faça o exercício e passe a se auto-observar, que isso é muito rico, é transformador. E claro, o ideal seria você buscar um processo terapêutico para, muito rápido você identificar essas coisas e mudar a sua realidade. E aí, gostou desse vídeo? Então não deixe de acompanhar aqui o canal, de curtir e compartilhar.